se calhar começo a conversa por me apresentar. Sou a Rebeca Mateus e estou a falar consigo hoje em nome do Movimento de Cidadãos pelas Dunas Livres. Sou, como já sabe, porque eu também já me apresentei via e-mail, ex-aluna da FECUL, licenciada em Biologia, mestre em Ecologia e Gestão Ambiental e atualmente sou guardiã da comunicação da Horta FECUL e sou também uma cidadã ativa que, como outros cidadãos ativos, criámos o movimento Dunas Livres para tentar encontrar uma forma de proteger as zonas costeiras, em particular a zona de Troia e da Comporta, que se encontra em risco. E é uma honra gigante estar aqui a conversar consigo hoje, obviamente. É um prazer conhecê-la assim mais neste tom mais informal. E pronto, a professora tem aquele longo CV incrível que eu tive a ver antes da entrevista. Várias décadas como professora de Ecologia Vegetal, outras disciplinas, vários cargos importantes na direção da FECUL, presidente do Museu de História Natural, enfim, uma interminável lista de publicações, conferências, entrevistas. Ficaríamos aqui o dia inteiro se fôssemos para enumerar. Então, em resumo, a professora está assim um pouco por todo o lado e a pergunta então seria se quer destacar algum momento nestas décadas de carreira académica e fora da academia. Pois, Rebeca, eu reparei e percebi que a vossa primeira pergunta seria essa e fiquei sem saber o que havia de responder, sinceramente, porque na realidade, enfim, já foram 35 anos de doutoramento, antes disso foram 40 e não sei quantos anos ao serviço sempre da faculdade, da Universidade de Lisboa, e portanto toda a minha vida se ligou à faculdade e à universidade. Antigamente não havia aquela noção da universidade como há agora, felizmente. Era a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Medicina, e a Faculdade de Letras e a Faculdade de Direito e no fundo continuam a existir todas essas faculdades, mas agrupadas dentro de uma universidade, aliás, como sempre estiveram, da Universidade de Lisboa. Em termos de destaque, eu poderei dizer que enfim, a minha questão foi que eu entrei ao serviço da universidade ainda antes de terminar o curso. Felizmente tive a oportunidade de ser contratada como monitora e, portanto, no meu terceiro ano, no meu terceiro, quarto e quinto ano, foram ao serviço da faculdade a ajudar a dar aulas. Mas, entretanto, eu também comecei a dar aulas ao ensino privado, especialmente a adultos. E digo com franqueza que na altura, se calhar por ser muito miúda, detestei completamente essa minha experiência. E, portanto, quando terminei o curso, e que fui convidada, nessa altura não havia concursos, não havia absolutamente nada, era por convite. Aliás, eu entrei sempre na universidade, excepto a partir dos anos 90, antes disso era sempre por convite praticamente que se fazia. E, aliás, eram muito poucas as pessoas que queriam entrar na universidade e, portanto, repescava-se aquelas pessoas que eles entendiam por bem repescar para continuar a lecionar. Eu fui uma das selecionadas e fiquei muito feliz porque continuei na faculdade a fazer aquilo que eu gostava, que era dar aulas e que era investigar. E, portanto, em certa medida, eu sinto-me uma privilegiada, porque sempre fiz aquilo que gostava de fazer, nunca me senti nem com horário obrigatório, nem em férias, portanto, férias eram
quer dizer, lembro-me da minha mãe me perguntar, então, mas afinal de contas tu não tiras férias? Eu tirava uns diazinhos, etc, mas depois, e fiquei espantadíssima quando me aposentei e depois recebi uma quantidade de dinheiro precisamente por aqueles dias que eu nunca usufruí de férias, portanto, só aí é que eu percebi perfeitamente que tinha trabalhado mais do que o que devia ter feito, não é? Mas isto para dizer que sempre me senti uma privilegiada de fazer exatamente, de me pagarem para eu fazer aquilo que gostava e que me dava prazer. E, portanto, nesse ponto de vista, eu nunca tive quaisquer tipo de problemas relativamente a atividades de investigação, etc. O outro caso engraçado que eu gostaria de contar é a questão da endogamia. Eu, hoje em dia, sou um caso de endogamia. Um caso de endogamia precisamente porque quis fazê-lo dentro da universidade, apesar de ter desenvolvido todo o meu doutoramento em Salamanca e ter sido convidada a apresentar provas de doutoramento na Universidade de Salamanca, que seria outra coisa para todos os efeitos, tinha um doutoramento na Universidade de Lisboa e na Universidade de Salamanca, mas não quis, muito parva, na altura, muito ingênua, nem pensar, quero lá saber da Universidade de Salamanca para alguma coisa, eu quero apresentar-me na minha universidade. E pronto, e assim eu sou um caso de endogamia, porque apesar de ter desenvolvido todo o trabalho fora, acabei por defender todo o meu trabalho de tese na Universidade de Lisboa. Portanto, isso é um dos casos paradigmáticos que hoje em dia se pugna muito, as pessoas irem para fora, depois tive muito tempo fora e tenho estado sempre fora, muito tempo fora, mas o que é certo é que sempre ligada à minha universidade, onde defendi todos os cargos e mais uns que eu tive. O último foi de vice-reitora, que saí também porque também já estava cansada, acabei por não me sentir muito bem e já estava muito cansada, porque uma pessoa acaba por andar a correr, como se eu dizia que me sentia a correr sempre numa passadeira rolante daquelas de casa, Corre, que a gente corre e não vai sai no do mesmo, mesmo sítio. e não sai do mesmo sítio. De maneira que, pronto, foram esses percursos que eu tive que me deram bastante prazer, bastante luta e que eu gostei sempre em prol da minha universidade e da minha faculdade. E depois fui, como eu dizia, abertamente para o inimigo. Fui para a faculdade para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas fazer o mestrado de Comunicação. E fiquei muito sensibilizada por me terem aceito. É evidente que acabei por me sentir um bocado alien, porque todas as pessoas, algumas tinham sido minhas alunas, outras nem tanto, e portanto acabou por ser uma experiência completamente diferente que eu e que também me levou a pensar, inclusive, a fazer o doutoramento em comunicação de ciência. Mas depois aí comecei a pensar que era melhor eu acalmar, porque já tinha netos, tinha muita coisa para fazer, tenho um marido em casa. Acalmar às vezes também é bom, mas acho que a ciência e a educação agradecem a sua motivação e perseverança em fazer sempre mais. E se calhar a comunicação e a ciência não têm que ser inimigos, afinal de contas. Não, de todo, não, de todo. E pronto, e são essas as particularidades
Eu Sim, adorava dar agora. biologia vegetal, eu adorava dar biologia vegetal aos alunos do primeiro ano, era uma satisfação muito grande, muito grande. Eu desafiar os miúdos, como eu dizia, a escolherem, a irem para a biologia ou irem para a medicina. Havia muitos que no fim me pediam ajuda para tornarem a fazer o exame para melhorar a nota de biologia e eu fazia isso com bom agrado, sem problema nenhum, de maneira que tenho pessoas que me conhecem desde há muitos anos, precisamente porque sempre gostei de apoiar e de ajudar. Que bom. Queria, agora, se calhar sairmos um pouco do passado e virmos aqui mais para o presente. Hoje em dia é presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia, a SPECO, não é? E tem tido um papel muito ativo na comunicação de ciência, como estava a falar, talvez mais através da SPEC e do grupo de investigação, o CE3C, da faculdade. Nota-se aqui um grande foco na educação não formal, e até mesmo na educação mais para os mais jovens. Gostava de nos falar um pouquinho do que é que está a fazer profissionalmente neste momento e a que é que se deve este câmbio da academia mais para a comunicação. Se calhar também referir um pouco como é que tem passado este momento de confinamento e Pois, é assim, eu na realidade comecei a interessar-me pela questão da comunicação e da educação quando passei pelo Jardim Botânico. E no fundo fui eu que lancei o grupo de educação ambiental do Jardim Botânico, que não existia formalmente, e portanto a partir daí foi um acumular de situações, portanto eu gostei imenso de lidar com as crianças, com os mais jovens, depois começaram a aparecer os netos, as netas, e portanto isso automaticamente acabou por me entusiasmar a tentar saber um pouco mais sobre comunicação e sobre como escrever para crianças. Aliás, a minha ideia, quando fui para o mestrado de comunicação, foi essencialmente com o fito de tentar aprender a escrever livros para crianças, ligado à parte científica, para deixar um pouco a minha marca relacionada com os conhecimentos que adquiri e tentar transmitir esse conhecimento às crianças. E claro, depois acabou por ser muito mais do que isso, mas de qualquer forma sempre me interessou a parte do conhecimento ligado a essa educação não formal, que de certa forma acabei por construir juntamente ou com o apoio do próprio pavilhão do conhecimento no âmbito Ciência Viva, onde apresentava programas de verão e depois posteriormente onde ia dar algumas aulas de O Cientista na escola do Ciência Viva. E portanto digamos que foi crescendo, foi um crescente que eu fui assumindo e relativamente à questão da SPECO é algo que eu vou tentar deixar uma maior área ligada à educação não formal, à educação ambiental, que de certa forma encontrei um nicho através do Ecology Day em que incentiva as pessoas a transmitirem os conhecimentos de investigação
para as outras pessoas, para os jovens e para adultos, sempre num contexto do aumento da literacia científica, e de certa forma é quase, digamos que um full job, em que me interessa muito desenvolver todo esse conhecimento à volta do que é a ecologia, para que é que serve a ecologia, que é muito mais ampla do que à partida muitas das vezes é pensada pelas pessoas ou é dita pelas pessoas. Ótimo. Eu também fiz a pergunta um bocadinho por ser educadora neste momento e é sempre bom saber a sua opinião e o seu percurso. No fundo, a professora não se reformou, não é? Pois, exato, exato. O meu marido não Basicamente, se queixa. ainda está a Pois. pensar reformar-se mesmo ou está fora de questão? Não, acho que não. Acho que não sou capaz de estar sossegada. Pois é, Não, não deve ser estou. um bocadinho, deve tornar-se aborrecido depois de uma vida tão preenchida, uma pessoa Pois, parar, não é? Com tanta coisa exato. interessante para fazer. No meio de tudo isto, há ainda alguma coisa que não fez e que gostava de vir a fazer agora? Ahm, Pois, não sei, escrever, ter um livro, portanto, eu tenho agora 2 livros em calha para infantis, mas gostava de fazer, de escrever um livro mesmo sobre ecologia, sobre o papel das plantas e dos animais, mesmo ao nível do ecossistema. O que necessita mais tempo e que eu não tenho tempo, quer dizer, é das tais coisas, não é? Para isso eu preciso de ter calma, é preciso de ter muito tempo disponível para pensar, e isso é algo que é difícil neste momento, porque a SPECO tira-me de facto, é sempre um motor que está sempre ativo e que está sempre a mexer. É verdade, é o tempo, andamos todos a correr contra o tempo às Exato, vezes, não é? exatamente, exatamente, exatamente. Então, indo agora aqui para a zona de Troia e Comporta, que gostávamos de lhe perguntar mais sobre a biodiversidade que lá podemos encontrar, porque é que estas dunas são tão importantes e o que é tão único aqui na Península de Troia. Nós sabemos que a professora utilizava muito, eu acho que não sou do tempo destas aulas, mas certamente teria adorado fazê-las, as dunas como um laboratório vivo para as suas aulas e que levava lá os alunos para aprenderem mais em vivo sobre a biodiversidade das dunas. E pronto, gostávamos de saber porque é que estas dunas são tão importantes também para si e em geral. E se quiser destacar algumas espécies únicas que ocorrem nesta zona, seria ótimo. É assim, relativamente à área propriamente dita, é extremamente importante porque é aquilo que eu costumo dizer, é como se fosse um livro aberto. Quando nós vamos aos manuais, grandes manuais de ecologia sobre a evolução da sucessão dunar, a sucessão ecológica, no fundo encontramos todas as fases, todas as partes fundamentais de uma sucessão ecológica dunar naquela zona. Isto porque temos a praia, temos a duna primária, depois temos a duna secundária, temos o vale interdunar e, portanto, no fundo, sem ser aqui, aquilo que eu conheço é apenas em Donhana. E, portanto, isto é só para vocês terem uma ideia de que nós temos uma grande costa, temos muitas dunas, mas de facto esta zona é aquela zona onde
todos os aspectos da sucessão dunar se vêem e, portanto, estão completamente explícitas. Portanto, é uma questão de avançar desde o mar até ao outro lado, e depois é bom a gente não esquecer que aquilo é um istmo, e sendo um istmo, aquilo acaba por toda aquela zona confinar com o próprio Sado, e portanto nós do outro lado, e era de facto extremamente interessante fazermos um transeto em que começávamos na praia e terminávamos apenas no Sado, em que se via a evolução não só do aspecto da vegetação, como das próprias estratégias que as plantas desenvolvem estando em locais com água, mas que no fundo acabam por sofrer também do problema aí de o excesso de água ali do Sapal naquela zona. E portanto digamos que um autêntico livro aberto, em que se vê, e é por isso a importância do quilómetro 8, como nós costumávamos dizer, o quilómetro 8 era o local onde onde toda a parte da sucessão estava muito bem delineada e vista, e por outro lado era a zona mais perto e mais conservada, onde podíamos encontrar depois ir ter até à parte do Sapal. E daí o interesse daquela zona. E ainda por cima, porque nós sempre olhámos toda aquela zona como fazendo parte da Reserva Ecológica Nacional, aliás, como faz parte, ou como fazia parte da Reserva Ecológica Nacional. E, portanto, daí a revolta, em certa medida, porque se a reserva ecológica foi criada, ela deveria ser mantida, aliás, com as novas leis do Green Deal europeu, mas, obviamente, teríamos por obrigação conservar todas as redes Natura, mas não só, todas as áreas ecológicas nacionais que, no fundo, fazem o limite de zonas, de outras zonas, que deviam ser mais protegidas e que por isso mesmo deveriam estar, quer dizer, não podiam ser mexidas, ou pelo menos poderiam ser visitadas, mas com cuidado. Foi sempre aquilo que se disse. Ora, aquilo que nós verificamos é que toda aquela zona é uma zona de uma grande fragilidade. Uma zona de fragilidade, primeiro porque são dunas, é um sistema dunar. O sistema dunar, por si só, é um sistema frágil. Por outro lado, há todo um sistema de teias hidrológicas debaixo d'água, que no fundo constituem a toalha freática, extremamente importante, e às quais as plantas vão beber a sua água que necessitam para sobreviver, e que são usadas e exploradas como se fosse delas por parte do homem. E, portanto, isso acaba por ser um despudor perante a fragilidade de um sistema como aquele. Ou seja, a carga, assim como nós definimos, ou deveríamos definir, a carga máxima de gado que uma determinada pradaria deve ter, assim neste caso também deveria ser definida a carga máxima de homens que deveria ser possível usar toda aquela zona. E isso não é tido em conta minimamente, mas todos os planos de gestão das zonas costeiras, e não só, são desenvolvidos como se fossem quadrados. Portanto, há uma determinada área, e portanto aquela área tem que ser conservada, ponto. À volta
não há problema. Como se o à volta não fosse a fronteira, como se a natureza tivesse fronteiras. Ora, a natureza, bem basta as estradas, bem basta as casas, bem basta toda a parte do desenvolvimento urbano. Portanto, não pode, por interesse turístico, arranjar-se ou degradar-se zonas que são zonas quase pristinas e que, no fundo, são zonas perfeitamente emblemáticas que tomara muitos estrangeiros terem esse tipo de habitats tão bem conservados como aqueles. Por isso, eu acho que a atitude que a Câmara de Grândola teve em retirar as UNOPs 8, 7, 8 e 9 a seu favor é um autêntico atentado à integridade ecológica de toda aquela zona e que vai sair caro porque de certa forma, quando se degrada o ambiente da maneira como se pretende degradar, a sustentabilidade deixa de se poder fazer ao longo dos anos. E nós temos visto quais as consequências de determinadas utilizações de determinados locais da costa algarvia, da costa do norte, não esqueçamos a Viana do Castelo, quer dizer, há uma série de atentados ecológicos terríveis que não podem ser, que deviam ser denunciados, e é aquilo que eu tenho tentado fazer. Claro, não deviam poder passar impunes. Até recentemente houve um alcatroamento na fonte da Telha que foi vergonhoso, e é toda uma série de... Acho que muitos dos argumentos que falou, ou muitas dessas questões que abordou, são argumentos que nós estamos a tentar utilizar para chamar a atenção, inclusivamente da Câmara de Grândola, como por exemplo esta ideia de que a área protegida por si só já faz o seu papel, que não é verdade. Nós precisamos de mais áreas protegidas e de conectividade entre elas e de proteger também os limites dessas áreas. Por isso acho que tocou aqui uma série de pontos importantes que nós também estamos a tentar utilizar como argumento. E lá está, e o facto desse património natural ser o verdadeiro luxo, no fundo, que os próprios turistas também vêm cá para ver o património natural preservado, não é? Se aquilo tiver cheio de casas, às tantas já ninguém vai querer ir àquela zona. Nós notámos que foi muito interessante, nós estivemos lá na praia e na duna e notámos que, de facto, essa zona da UNOP 7 e 8 estão super bem conservadas, são praticamente zonas pristinas, com muita vegetação, com espécies protegidas pela Diretiva Habitats a nível europeu, e que infelizmente não estão neste momento ao abrigo de nenhum estatuto de proteção. Daí o nosso parecer, que a professora também leu, a pedir a proteção pela Rede Natura 2000, pela Diretiva Habitats, e inclusão no plano da ZEC com Porta Galé, no plano de gestão, e pronto, vamos ficar à espera dessa resposta, mas se entretanto tiver mais algum conselho a dar-nos sobre isto, nós estamos a pensar escrever uma carta aberta a pedir a inclusão, se não na Rede Natura, que incluam na Reserva Natural do Estuário do Sado, porque achamos que a zona também é muito importante para a região do estuário, que é a parte que está ali conservada, mas não sei se a professora tem alguma opinião. Pois, a única coisa que eu gostava era que a população tivesse, de toda aquela zona, tivesse algum conceito de defesa, como teve perante as dragagens do Sado, ou como tem, por exemplo, relativamente à Rábida,
que é, digamos, que um ex-libris de toda a cidade de Setúbal, e eu não sei como será agora, porque não tenho acompanhado, mas sei que durante anos eram estudantes voluntários, eram voluntários que andavam pela serra precisamente para evitar que houvesse degradação, que houvesse fogos, que houvesse maus tratos, lixos abandonados, coisas desse género, e que de certa forma contribuíam para manter toda aquela zona lindíssima que ainda se mantém e que eu acho que deveria existir exatamente o mesmo cuidado para a outra banda. Do outro lado do rio, acaba ou deveria ser exatamente a mesma coisa, o mesmo carinho, o mesmo conceito de defesa. Quer dizer, já construíram Troia com aqueles edifícios horrorosos. Vá lá, mantiveram uma das torres, eu até assisti à implosão de algumas torres e mantiveram uma precisamente por causa de uma colónia de morcegos. Conseguiu-se isso, foi uma conquista, mas se calhar foram outros tempos. Agora parece que as pessoas não estão tão sensíveis a este tipo de pormenores como era antigamente. Infelizmente, o que nós notamos também é que houve mesmo assim, vá, digamos, talvez de mansinho, foi-se introduzindo uma noção de que a Comporta era uma zona um pouco gentrificada. Quem vai à Comporta nota perfeitamente que a maior parte dos cafés não são feitos para pessoas dali, nem há muito uma viragem para o turismo, para as imobiliárias vendem da zona, só vendem casas luxuosas e coisas assim, e o próprio ferry, antigamente, do que eu fiquei a saber, havia muita gente mesmo de Setúbal a utilizar a zona ali das praias da Comporta e Praia do Carvalhal e as praias de Troia e de Sol Troia, e que hoje em dia já quase ninguém vai, até porque o preço do ferry foi aumentado, foi bastante aumentado. Isto, ao longo deste tempo todo, fez com que se calhar menos pessoas se fixassem lá, também uma base ter como base apenas os empregos sazonais do turismo não dá para as pessoas se manterem, e o que acaba por acontecer é que já há muito pouca gente que ainda seja dali, e isso faz com que haja menos pessoas com uma ligação afetiva também ao local e menos pessoas a querer protegê-lo. Nós achamos que é isso, e daí também que um grupo de pessoas, maioritariamente de Lisboa, está a tentar proteger a zona. É por isso, porque sentimos que infelizmente Exato. não há ninguém lá com capacidade para o fazer, e que as próprias pessoas de lá estão muito comprometidas porque precisam também do turismo e do retorno financeiro que lhes proporciona, e achamos que também que isso é um dos problemas a que se tem de aceder, se calhar de uma forma mais estratégica do que simplesmente aumentar o turismo e fazer com que continue a haver esta sazonalidade intensa. Mas voltando só aqui um bocadinho às plantas e depois passamos novamente a esta questão da participação ativa dos cidadãos, quero se calhar dizer assim uma ou duas espécies que ocorram naquela zona. Nós notamos, por exemplo, os juníperos, que são enormes ali e que devem ter vários, se calhar até algumas centenas de anos, alguns deles. Não sei que idade é que eles podem atingir, mas... não sei, são as sabinas da praia, ou os juníperos naviculares, que são das espécies emblemáticas, são as últimas a entrar. De certa forma, elas entram apenas pelos pássaros. Se não houver uma estrutura de avistação, elas não podem entrar.
E, portanto, são todas essas relações que eu acho perfeitamente fascinantes. E que no fundo contam um pouco a história da relação entre os fatores abióticos e os fatores bióticos que de certa forma estabelecem toda aquela zonação que nós podemos ver e que assistimos e que acaba por corresponder a toda uma maturação da sucessão dunar. De facto, aquelas plantas praticamente vivem à custa de um longo sistema radicular e de uma grande associação com fungos e bactérias ao nível do solo. E, portanto, só têm a parte de fora toda aquela, o above ground, portanto, toda aquela canópia pequena que aparece, no fundo está perfeitamente condicionado com a quantidade de água, com a quantidade de umidade que é retirado do próprio solo. Aparentemente não há água no solo, porque aquilo é areia, mas as raízes vão fundas e, por outro lado, um outro aspecto muito importante é que toda aquela zona, aliás, grande parte das espécies, vivem muito de nevoeiros, nevoeiros matinais, que são extremamente importantes para condicionar uma quantidade de água mínima, é como se fosse no deserto, uma quantidade de água mínima que se mantém ao nível do solo. Não esquecendo também toda aquela cobertura do solo que é feita pelos líquenes e pelas crostas do solo, que mantêm, é como se fosse um verniz. Portanto, impedem que haja uma grande evaporação e aquela zona por baixo está cheia de umidade. Umidade essa que permite o povoamento de uma quantidade de microinvertebrados, alguns são espetaculares e que vivem em associação com as raízes das plantas e com todo aquele sistema muito dinâmico, muito intenso, ao mesmo tempo também muito sazonal. É quase como que haja uma hibernação ou uma preparação das plantas para os poucos animais, bactérias e fungos que lá se encontram, e elas aguentam aquilo tudo estoicamente com o calor e com o vento e carregado de sal, que também é outro aspecto que é um stress para as próprias plantas. Portanto, aquilo do ponto de vista funcional, para além dos aspectos da própria sucessão, são casos de estudo lindíssimos que são verdadeiras aulas de ecologia ali, só naquele local, só num pedacinho, num quadradinho pequeno. Eu acho que é. Obrigada, professora. Eu acho que é mesmo é incrível ouvi-la falar sobre isto e para mim também, pronto, eu sou bióloga, é um bocado suspeito, mas para mim também é fascinante e para nós, para o grupo todo. Mas acho que ouvi-la falar assim de alguém que realmente estudou isto tão de perto ajuda também as pessoas a perceber um bocadinho porque é que. Porque é que é importante proteger estes locais e a fragilidade deles e a impossibilidade de conciliar essa fragilidade com construções, mesmo que as construções sejam feitas a nível mais sustentável e já com uma série de medidas para minimizar os estragos, continua a ser incompatível
construir numa zona em que só a camada fina superficial de líquenes se calhar demorou dezenas ou centenas de anos a Claro, formar-se e que ali em 2 minutos será completamente destruída por passagem de máquinas. Até nós que somos relativamente levezinhos em comparação com essas máquinas, claro, nos sítios onde as pessoas andam, nota-se logo uma destruição. O pisoteio das dunas é um dos grandes problemas para a sua conservação. E isto também para dizer que, passando agora para a questão mais do ordenamento, que muitos dos estudos de impacto ambiental destes projetos têm como medida compensatória, apresentam como medida compensatória, portanto, uma recuperação de outros habitats como compensação. E nós achamos que que é é assim um ridículo, bocado rico. Pronto, obrigada. Era isto que é eu queria ridículo. dizer, mas é isso, não faz sentido nenhum. Acho Não. que qualquer pessoa que perceba um bocadinho do assunto consegue entender porque é que é ridículo, e é um bocadinho isso que nós queremos salvaguardar aqui também. De qualquer forma, só lhe queria dizer que, para além das construções, é também, eu sempre, desde há longos anos, quando tive projetos LIFE, mesmo nessa zona, uma das coisas que me preocupava eram as Moto 4, Sim, porque, quer dizer, ou as BTs, que também são outras que tais, porque parece que dá um gozo às pessoas andarem pelas dunas, sejam em Moto 4 ou seja em bicicleta de todo o terreno, como se aquilo fosse tudo deles, servisse até quase como barreiras para fazerem trajetos e corridas, que é um autêntico disparate. Portanto, isso também é outro tipo de situação que devia ser, e aliás que eu digo sempre, quando faço ou quando redijo os pareceres contra essas atitudes ou essas permissividades que eu acho também terríveis de serem feitas e de serem permitidas. claro que sim, acho que também é um problema, não me parece. Eu não, em relação às Moto 4, é uma dúvida que nós temos, é sequer se é permitido ou se as pessoas simplesmente fazem por não haver vigilância. Porque na nossa cabeça não era permitido, mas se calhar até nem sequer há uma Não, regulamentação. não há grande E mesmo não sendo regulamentação. permitido, acaba por não haver essa vigilância de que a professora falava, que se calhar já Não, existiu na não, Rábida não. e tudo isso. Existem os vigilantes da natureza do ICNF, mas parece-me que são poucos para o território que nós temos, e acho que isto seria. A falta de vigilância também é uma questão a abordar no futuro Exato, próximo, exato, esperemos. exatamente. Em relação então, como é que nós, como cidadãos, podemos fazer alguma coisa? Se calhar, a professora tem algum conselho? É assim, o que eu acho é que nós devemos ter um trabalho muito grande com as próprias populações, as poucas populações que ainda ali vivem e que no fundo são inebriadas com estas lindas palavras, doces palavras das sereias governamentais, dando conta de que o turismo vem trazer o retorno económico disto e daquilo e daquele outro, e que são falácias que a breve trecho poderão trazer, mas que degradam completamente o tipo de vivência e de sobrevivência que essas populações têm tido. E, portanto, eu acho que fazer um trabalho tipo como o Ocean Alive tem feito com as marisqueiras do Sado, e que é um trabalho de formiguinha, como eu costumo dizer, é fundamental para tentar minar as pessoas, permitir-lhes dar uma maior fortaleza para elas conseguirem, com o seu saber lá, porque
porque não têm instrução, porque não são formadas, porque não isto e não aquilo, não quer dizer que elas sejam menos do que nós e têm algum conhecimento e têm experiências verdadeiramente únicas que devem ser transmitidas e que podem ser valorizadas e que devem ser valorizadas. E eu acho que puxando um pouco às valências que as próprias populações podem transmitir, é que nós podemos, sim senhor, o turismo, porque não, mas um turismo sustentável, um turismo de elite, um turismo que com uma determinada carga, não pode ser em grande quantidade. Tudo isso são aspectos que deviam ser trabalhados com as próprias populações para que estejam connosco, porque senão, no fundo, são apenas os tais ecologistas ou ambientalistas, os maluquinhos das plantinhas e dos animaizinhos, que vêm outra vez incomodar-nos e fazer com que tudo aquilo que estavam a prometer deixem de nos dar. E isso é da pior coisa que nós podemos ter. Portanto, eu acho que é trabalhar com as populações, é trabalhar em vários eixos, mas do ponto de vista social é extremamente importante, porque se nós não tivermos as populações connosco, muito dificilmente nós conseguimos qualquer coisa. Porque depois não temos as populações. Claro que E nós sim. queremos que as populações se mantenham. Claro, é isso mesmo. Nós concordamos com esta opinião também, de que há que sensibilizar as pessoas no local e tentar que a nossa ação seja boa para as pessoas do local também. Esse é o objetivo principal. Acho que já tocou aqui uma parte do que seria a minha próxima questão, que era em termos de alternativas estratégicas ali para a zona, o que é que se calhar podíamos pedir ao governo como investimentos alternativos ao turismo. Penso que já acabámos por falar um bocadinho sobre isso. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, é assim, eu adoro praia e portanto eu considero que também se pode usar. Agora, com cuidados, com limitações, nós não temos agora, não organizaram agora as bandeiras verdes, as bandeiras vermelhas para as entradas das praias, que tentem fazer isso, organizem as coisas de forma a preservar determinadas zonas, a permitir arranjar passadiços por cima das dunas em madeira para evitar que haja pisoteio e ter uma atividade quase de pesquisa e de oportunidade de leitura da própria vegetação e do próprio local por parte das pessoas que as visitam, porque as pessoas também não sabem o que é que têm ali, não conhecem, não percebem. E eu acho que isso é extremamente importante, as pessoas tentarem perceber. Eu, por exemplo, eu ainda hoje custa-me muito pisar a relva. É uma coisa de biólogo, se calhar, mas deveria de ser toda a gente, e por isso, daí é que vem a educação, voltamos novamente à educação, não é? Pois, a E do quão educação é essencial fundamental. eu pessoalmente devo admitir que na relva não o sinto tanto, até porque a maior parte dos nossos relevados são tão artificiais e tão inóspitos de biodiversidade, mas nas dunas já tenho essa noção há muito tempo, mas noto que de facto as pessoas, a maior parte dos frequentadores das praias, não faz ideia e não é uma falta de. Mais ou menos, nota-se, nós estivemos também a falar com algumas pessoas na praia e nota-se, por exemplo, já uma grande sensibilização para o facto de não ser uma boa ideia a construção nas dunas, mas se calhar o pisar um bocadinho a caminho da praia ou assim, as pessoas
não associam tanto à destruição por não o saberem, não por quererem, não por terem essa intenção de destruir, mas mesmo por ignorância ou desconhecimento. E, e é interessante ter falado dos passadiços de madeira, porque também é uma das nossas propostas que no futuro investam mais em fazer melhores acessos à praia, até porque ali na praia nota-se uma grande adesão àquela zona de praias, especialmente agora por causa da pandemia, porque são praias em geral mais selvagens e mais isoladas, e nota-se que está a haver uma grande adesão e muito mais pessoas naquelas praias do que antes. E não há bons acessos, há caminhos nas dunas, mas que já acabaram por danificar pelo menos a zona onde as pessoas passam, e mesmo os próprios caminhos de madeira que existem, por exemplo, havia um caminho de madeira junto à praia de Sol de Troia que foi renovado, e em vez de renovarem o caminho no mesmo sítio, destruíram um pouco mais da duna ao lado para pôr o caminho noutro sítio, ou seja, coisas que não se percebe muito bem como é que é feito. Em conversa com os próprios nadadores salvadores da zona, percebemos que de alguma forma há de ter havido alguma decisão da APA em relação àquele caminho, ou seja, uma autorização favorável, e nós não percebemos bem como é que este tipo de coisas acontece. Ou seja, parece que há um desfazamento entre os objetivos de desenvolvimento sustentável e todos os planos de gestão e todos os documentos que nós criamos para a proteção e os documentos políticos, depois para a parte da ação e o que é que se concretiza realmente, parece que há um grande desfazamento entre objetivos. E um pouco nesta visão também de que agora vimos, especialmente agora com a pandemia, que o turismo é muito bom e traz muitas coisas, mas às vezes há momentos em que não pode ser só o turismo a salvar-nos, não é? E agora Exato. viu-se bem que uma dependência muito grande no turismo às vezes ocorre em situações em que não é nada boa, como esta que vivemos. E nisto lemos também o artigo que a professora e mais um conjunto de pessoas publicou sobre uma carta aberta ao Primeiro-Ministro e às cidadãs e aos cidadãos, que pede uma recuperação mais sustentável ambientalmente falando desta pandemia. Fala-se de uma série de aspectos que seria importante considerar nesta recuperação, como a conservação da natureza, as avaliações de impacto ambiental que continuam a não ser independentes, e depois dá-se até os exemplos da central nuclear de Almaraz, a 100 km da nossa fronteira isto do lado espanhol, mas pronto, que obviamente tem imensos efeitos para o nosso lado, e se houver algum acidente ainda mais terá. Do aeroporto Sim, do Montijo. e foi agora renovada a licença, não é? E foi agora de novo renovada, não é? Pois. Portanto, isso também é outro drama que nós temos que viver e que o nosso governo devia de ter tomado medidas sérias relativamente a isso. Exato, da mesma E forma a do portanto, aeroporto do Montijo, sim, da exato. floresta, da questão da ignisilva, dos eucaliptos e da falta de ordenamentos do território cuidado que nós temos tido. Quer enviar assim uma mensagem sobre esta carta, alguma coisa em particular, e se lhe parece que talvez este apelo à proteção das dunas e das zonas costeiras seria uma boa adição à vossa carta. Sim, obviamente que a carta não foi redigida por mim, eu apenas assinei a carta. É evidente que acrescentei algumas coisas relacionadas com a Rede Natura, essencialmente. De resto, havia muito mais coisas para colocar. Havia para colocar aquilo
da zona das dunas do Parque Sudoeste Algarvio, com as estufas, que aquilo é uma vergonha autêntica que ali está, como havia a questão do lítio, que também vai ser explorado nas faldas da Rede Natura, e portanto são uma série de questões que são tão gritantes que brada aos céus como é que nós temos responsáveis que não tomam isso a peito, e quando, no fundo, o nosso país continua a ser procurado precisamente porque ainda temos alguns resquícios de zonas que são extremamente importantes, e eu acho isso terrivelmente mal, nós termos essa não haver um mínimo de atenção relativamente a isso. São tantos, aqueles que foram falados na carta foram a pequenas coisas relativamente a tudo aquilo que no fundo é mal feito e que nós vamos sofrendo consequências precisamente por causa dos erros que foram cometidos. Claro Que que as sim. pessoas não se apercebem. Pois, parece que, exato, as pessoas no momento de cometer o erro às vezes não se apercebem, mas já temos alguns dados que nos permitiriam ter aprendido com alguns dos erros, que parece que não está a acontecer essa aprendizagem ou não o ritmo Não, desejável, de certeza, não é? Para, não, não. para a proteção Não, da natureza. infelizmente não. Nesse ponto de vista estou um pouco pessimista, embora haja capacidade da própria vegetação renovar-se e, portanto, com ela vem outro tipo de situação, mas quer dizer, não se compadece, porque por um lado ouve-se dizer que sim senhor, que se aplaude o Green Deal europeu, mas depois as políticas caseiras vão nitidamente contra todas essas indicações europeias e internacionais, porque lhes interessa apenas, única e exclusivamente o dinheiro, e em vez de diversificarem a economia ou digamos que os pacotes financeiros, não, é tudo direcionado para determinado tipo de setores, e viu-se, e estamos a sofrer as consequências por causa disso. Exatamente, é esta a opinião que nós partilhamos, mas para se calhar não lhe tiro muito mais tempo, porque já estamos assim um bocadinho há mais tempo do que eu disse que ia demorar. Desculpa, tinha imensas perguntas, imensas Pois perguntas para imagino, si. imagino. Mas então, se calhar aqui para terminar com uma mensagem assim um bocadinho mais de esperança e para não desistirmos e não ficarmos desmotivados, tem assim Não, eu não algum... desisto nunca, eu não desisto nunca. Eu acho que nós não podemos é calar-nos. Eu acho que, acima de tudo, mesmo que sejamos apelidados disto e daquilo, não importa. O que interessa é continuar a denunciar as coisas que nós consideramos que estão erradas. E eu não sou de todo fanática, nem pouco mais ou menos. Por exemplo, acho que a economia tem que haver, tem que existir, mas também é importante perceber quais as palavras do World Economic Forum. Se vissem os filmes atuais e todas as mensagens que Davos de 2020 lançou, ainda antes da pandemia, refletem essencialmente as conclusões que nós estamos a ter. Ou seja, hoje em dia, todo o modelo económico não pode ser única e exclusivamente baseado na exploração ad eternum dos recursos, e temos é que tentar o mais possível ser comedidos
nas coisas que nós exploramos e nas coisas que fazemos. E é isso é que nós não somos capazes. É quase como se os outros têm, porque é que nós não devemos ter. É exatamente a mesma mentalidade pobrezinho e de pouquinho que continuamos infelizmente a ter. E que não é possível nós continuarmos a ter, vamos destruir o pouco que nós temos. Exatamente. Por isso a minha ideia é de que nós não nos devemos calar, nós devemos ser coerentes, mas acima de tudo basear a nossa denúncia com conhecimento científico, não porque é assim, temos que justificar o porquê assim, porque senão vamos ser como os outros. Nós temos que lançar as nossas informações de acordo com os estudos que nós temos ou que os outros fazem, e por isso o papel da ciência e o papel da investigação ser extremamente importante e não deve ser minimamente menosprezada, muito pelo contrário, e isso também é outra preocupação que eu tenho, porque o corte na ciência foi bastante grande agora neste novo pacote europeu. Pois, infelizmente, continua a haver esta ideia de que o crescimento económico é infinito, não é? Ou pode ser Exato. infinito e não pode, e depois acaba por se cortar nas coisas que realmente, se calhar, poderiam fazer a diferença. Pois, exatamente. Pronto, se calhar terminamos assim a nossa conversa oficial. Está Aproveitava bem, pronto, Rebeca. para agradecer imenso à professora por este tempo e pedir desculpa aqui pelos problemas informáticos a meio da conversa. E se calhar Pois, dizer também, queria agradecer também por nos motivar a participar no Ecology Day.